Glória a Deus. Boa noite, irmãos, a paz. Nós vamos para o texto de Pedro. Esqueci de ligar o microfone aqui. Vamos para o texto de Pedro. Carta de Pedro. Estamos pregando capítulo por capítulo. E hoje nós vamos ler a partir do versículo 13. Primeira carta de Pedro. Ajuda a irmã Elma. Sente-se com ela ali para acompanhar. 1 Pedro capítulo 1, a partir do versículo 13. Amém? A palavra do Senhor diz assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Amém? Vamos até aí por enquanto. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, pedir que Deus nos ajude e que Deus venha falar ao nosso coração, que nós somos dependentes dele. Pai, quero pedir nessa noite mais uma vez que o Senhor ilumine a tua palavra diante dos nossos olhos, igual quando nós estamos fazendo discipulado, a gente sempre usa a figura daquela lâmpada que é a iluminação, que é a verdade que o Senhor quer destacar diante dos nossos olhos. Venha destacar nessa noite a tua palavra diante de nós, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, para a glória do seu nome, amém. Irmãos, nessa noite eu queria falar sobre santificação ou santidade. O tema da minha pregação nessa noite é razões para viver de modo diferente. Então nós vamos ver aqui algumas razões para nós vivermos de maneira diferente. Amém? Agora, o que é ser uma pessoa santa? O que é um santo? Quando a gente fala de santidade ou ser santo, isso soa, né? Coisas diferentes para as pessoas de maneira diferente, né? Como se parece uma pessoa santa, né? Quem que já não viu uma expressão assim: não, mas ninguém é santo, não, mas eu não sou santo, como se a palavra santo fosse sinônimo de perfeito, né? Não é assim? Não, mas peraí, também não sou santo, né? Já ouviu essa expressão? Na cabeça das pessoas, elas têm a ideia de que ser santo é igual à perfeição, né? Então, como se parece, esse é um terreno escorregadio que nós vamos entrar agora. Porque como se parece uma pessoa santa? O nosso texto aqui, né, ele é muito claro, dizendo, quando nós lemos aqui, né, sede santos, porque eu sou santo. Logo, esse texto todo aqui está dizendo que ser santo é um mandamento, é uma ordem de Deus, não é uma sugestão. Quando a palavra de Deus dá uma ordem, ela está dizendo muito claro que ela não está me dando uma opção. Tem coisas que a Bíblia me dá uma opção, tem coisas que a Bíblia diz que não é uma opção.
Então, ser santo para o crente não é uma escolha. Essa parte eu não quero, essa parte eu pulo. Não, é uma ordem de Deus. E não cumprir esse mandamento, não cumprir essa ordem, logo nós estamos indo contra a palavra de Deus. E consequentemente, estamos em desobediência à palavra do Senhor. Mas a grande pergunta é: o que é ser santo? Como se comporta, como se caracteriza uma pessoa que é santa? E eu fiquei preparando essa mensagem e fiquei pensando nas ideias erradas que a gente tem sobre o que é ser uma pessoa santa, ou pelo menos nas imagens, nos estereótipos, né? Nas ideias erradas que a gente cria, ou que as pessoas criam do que é santo. Então, antes de falar o que é ser santo, eu vou apresentar algumas ideias erradas que normalmente as pessoas têm do que é ser santo, entendeu? A gente vai ver o que não é para depois ver o que é. Quando se fala em pessoa santa, muitas pessoas imaginam aquela pessoa com aquele rosto pálido, aquele rosto fino, magro de tanto jejuar, né? Sem nenhum tipo de vaidade. Então, para muitas pessoas, uma pessoa santa é uma pessoa que, sem maquiagem nenhuma, aquela cara esquálida, né, esbranquiçada, pálida, sem nenhum tipo de vaidade, com nenhum cuidado com o seu corpo, com a sua vestimenta. Vai aí um santo. Há pessoas que pensam que santo, até a gente pode imaginar aquelas pessoas que vivem no Tibete, aqueles monges, né, com uma vida minimalesca, sem nenhum tipo de joia, de anel, de nada, vivendo só daquele pano grande. Então ali vai um santo homem, ali vai um monge, né? Vai uma pessoa desapegada. Então, na cabeça de muitas pessoas, ser santo é ser uma pessoa desapegada. Para outros, dependendo do meio que você pertence, aquela mulher que veste uma saia comprida até o pé, sem nenhum tipo de maquiagem, com coque no cabelo, o cabelo comprido, abaixo da cintura, ali vai uma irmã santa, ou uma santa irmã. Para muitas igrejas, nós temos uma grande aqui perto, quanto maior o tamanho do cabelo, né, mais santa essa mulher é, mais perto de Deus ela está. E o homem é aquele homem que está sempre bem vestido, com uma gravata, com um terno, né? A roupa bem passada, cabelinho na régua, cabelinho cortadinho, sapato. Esse é um homem, um varão santo. Então muitas pessoas acham que esse comportamento, né? Esse estereótipo é o estereótipo de uma pessoa santa. E para outros, dependendo, se for de uma igreja católica, um santo é uma pessoa pura e que já morreu e que não está mais entre nós, né? Que já foi beatificado, já foi considerado pela igreja uma pessoa perfeita que entrou no céu sem nenhum tipo de impureza, né? E aqui no Brasil tem algumas pessoas que já foram beatificadas, né? A irmã Dulce e outras pessoas. E então, santo são pessoas que já morreram, que não estão mais entre nós. E para outros, né, ainda talvez dentro desse grupo, aquelas pessoas que vivem em reclusão dentro de um mosteiro, né, vive fazendo orações constantemente, vive ali cercado por muros altos, por portões de ferro, sem acesso ao mundo aqui fora de pecado. Então essas pessoas são pessoas santas. Então são várias ideias, né? Vários estereótipos de pessoas santas. Agora vamos tirar todos esses estereótipos. Eu quero que você faça uma varredura. Sabe aquela lousinha que você escreve, depois você faz assim, apaga ela? Já viu aquela de criança? Vamos colocar aqui uma lousa mágica. Apaga todas essas ideias, todas essas concepções
que você ouviu até agora, todos esses estereótipos religiosos, o que é ser um cristão de acordo com a Bíblia? Porque para nós queremos ser santos de acordo com a palavra de Deus, amém? O que é ser santo? Bom, ser santo na Bíblia, Paulo vai se dirigir às igrejas como santos em Cristo. Nós que estamos aqui hoje à noite, somos chamados pela Bíblia de santo. Então quando você diz assim, por acaso eu sou um santo, você é um santo. Você sabia que a senhora é uma santa? Santa Patrícia, santo cristiano. Pela palavra de Deus nós somos santos. Agora o que acontece? Santo não significa sem pecado. Ser uma pessoa santa não é, porque essa é uma condição impossível nessa terra, nesse tempo, desse lado de da eternidade. É impossível nós sermos santos. A Bíblia até vai falar, se nós dissermos que não temos pecado, fazemos de Deus mentiroso e a sua verdade não está em nós. A Bíblia não ensina a impecabilidade do crente, que o crente nunca vai pecar. Essa doutrina não é bíblica, ok? A palavra santo, no seu original, na sua origem, significa separado ou colocado de lado para o uso e o prazer exclusivo de Deus. Quer anotar? Santo significa algo ou alguém que é colocado de lado, que é separado para o uso exclusivo e para o prazer de Deus. Então, no momento que nós recebemos a Cristo, no momento que nós aceitamos a Jesus, nós fomos separados do mundo, fomos chamados dentre o mundo para pertencer para ser exclusivamente de Deus. Por isso que Deus diz que Ele tem ciúmes de nós, que agora nós somos exclusivamente dele. Sim, santo significa separado, colocado de lado para o uso exclusivo e para o prazer de Deus. Exclusivo e para o prazer de Deus. Por isso que a Bíblia diz que Deus tem ciúmes de nós. Sabia que Deus tem ciúmes de você? Quando você começa a flertar com o mundo, quando nós começamos a flertar com o pecado, isso gera um ciúmes em Deus. No sentido de Deus tem um zelo por aquilo ou por aqueles que lhe pertencem. Amém? Então, basicamente, a palavra santo significa diferente. Por isso que o tema da minha pregação é razões para viver de maneira diferente. Ser santo, por isso que ser santo não é ser uma pessoa esquisita. Isso é normalmente ser uma pessoa religiosa, uma pessoa fanatizada. Para Deus, ser santo não é ser uma pessoa fanática. Tem gente que está confundindo santidade com fanatismo religioso. Não, porque as pessoas estão preocupadas. Não, isso não é ser um esquisito. É ser um diferente. É você viver no mundo fazendo escolhas diferentes daquela na qual você está inserido. Olha que é o oposto do mundo. O mundo diz que eles são diferentes de nós, né? Mas não, se você notar bem, o mundo, todo mundo é igual. Eles falam que são diferentes, mas eles se comportam iguais. Os prazeres, as vontades, os hábitos, o linguajar, tudo é igual. Nós é que somos diferentes. Nós que temos um princípio de vida em nós,
que fala de uma vida diferente. Ok? Então vamos ver agora nessa noite as razões dessa vida de santidade ou dessa vida diferente. Então não tem nada a ver com esquisitice, tem a ver com postura, tem a ver com valores, com princípios, com convicções, com crenças, com transformação. A santidade tem a ver com, é muito mais uma coisa introjetada, uma coisa de dentro para fora do que de fora para dentro, né? Então vamos ver o que é santidade. Primeira coisa que Pedro vai destacar aqui, uma característica dessa santidade, é que a santidade tem a ver com uma atitude mental. Atitude mental. A santidade começa com uma atitude na sua mente. Onde é que está isso, pastor? Versículo 13. Como diz minha mulher, é a vírgula, 2 pontos, 2 pontos. Olha que interessante essa expressão, se você está usando a corrigida. Olha que interessante, diz assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento. Está assim na sua Bíblia, irmão? A versão mais ao pé da letra está assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento. Olha que interessante essa expressão. Onde é que fica o lombo? Onde é que fica o lombo no seu corpo? Quando você está com lombar, então é a cintura. Olha que interessante. Olha, a Pedro aqui está usando uma metáfora. Ele está dizendo cingindo o lombo, quer dizer, você está amarrando. Aqui no original significa amarrar firme, amarrar bem o lombo do seu, não é da cintura, o lombo do entendimento. O lombo seria a parte estrutural? É a cintura, a tua cintura. Agora, isso que Pedro está falando só faz sentido se você entender a cultura do Oriente Médio, a cultura daquela época. Naquela época, as pessoas se vestiam como? Com vestidos longos e túnica, não é? Normalmente aquele saião comprido. Quantos filmes de Jesus a gente vê Jesus com aquele vestidão? Essa não tinha calça jeans, não tinha calça colada no corpo, era aquele vestidão. Então os povos orientais, ou os povos do Oriente, eles tinham o costume, alguns têm até hoje, né? Você vai na África, você vai no Oriente Médio, países islâmicos, eles usam ainda aquele vestidão, né? Longo, folgado. Então normalmente é assim que as pessoas andavam. Mas quando elas estavam com pressa, quando elas precisavam de agilidade, sabe o que elas faziam? Elas punham um cinto por debaixo da túnica e prendiam para a roupa ficar presa ao corpo, para dar agilidade. Então Pedro está dizendo o seguinte: olha, vocês estão inseridos num mundo onde tudo é contrário à fé de vocês. Se vocês quiserem se manter firmes, se vocês quiserem se manter santos, vocês vão ter que se prender, vocês vão ter que se disciplinar para andar no meio de uma sociedade contrária. Como é que está na NVI? Agora você vai entender por que o Saião traduziu desse jeito. 13. Portanto, esteja com a mente preparada. Mente preparada, porque é lógico, se você precisa correr, se você precisa andar com pressa, aquela roupa solta não vai te ajudar, você vai tropeçar naquela roupa, você vai se enroscar. Por isso que ele fala de uma mente preparada. Ele já traduziu tudo que eu estou falando aqui, ele colocou na tradução dele, para dizer o seguinte: a única maneira de vocês viverem num mundo que é contrário a você, a pergunta é: como é que eu cinjo, como é que eu amarro, né, o meu entendimento? Quando nós entendemos que nós estamos vivendo num mundo hostil, num mundo inimigo, mas eu como cristão, você como cristão, nós precisamos ter uma mente preparada, uma mente disciplinada, porque nós estamos vivendo num mundo que é contrário à nossa fé, que é contrário à nossa crença, e nós temos que viver prontos
e no caso deles aqui até em termos de perseguição, para que eles não fossem levados, para que eles não ficassem agitados, confusos, distraídos. Há muitas coisas que estão competindo com a nossa atenção, com a atenção de Jesus na nossa vida. Quantos crentes nesse momento estão vivendo para elas mesmas? Você acha que elas estão prontas para a batalha? Você acha que elas estão vivendo como um soldado? Porque no quartel é assim. Eu não fiz exército, mas meu pai fez, e a gente já viu tantos filmes também. O soldado, quando toca pela manhã aquela trombeta, né? Tem um toque de despertar, a roupa dele já tem que estar ali do lado, ele já tem que estar pronto, tudo preparado. Ele não pode ficar dormindo no alojamento, porque quando o tenente entra para fazer a vistoria, tem que estar todo mundo já fardado na posição esperando. Imagina chegar o tenente e tem um soldado deitado na cama lá. Ele vai ser punido. Ele vai ser punido porque ele não está alerta. O lema é estar sempre alerta. Porque se estourar uma guerra, não vai dar tempo. Aí eu vou ali cortar meu cabelo, aí eu vou ali primeiro fazer a minha unha. Não, você tem que estar pronto. Então Pedro está dizendo: não se esqueça que esse mundo está comendo pelas beiradas. Você tem que ser um soldado. Você tem que viver como um peregrino. Lembra qual foi a ordem que Deus deu para Israel quando eles saíram do Egito? Vocês vão já dormir com a sandália nos seus pés, já com o cajado na mão, porque era um momento de mobilização, era um momento que eles teriam que estar alerta. Deus ia mandar o anjo exterminador, eles tinham que estar pronto, porque aquela noite seria uma noite fatídica, seria uma noite decisiva na história do povo de Israel, e nós temos que viver como se Jesus estivesse voltando a qualquer momento. Nós temos que estar alerta e preparados, com a nossa mente disciplinada, com o nosso coração. Tanto é que ele usa a palavra aqui, sede sóbrios, no versículo 13 mesmo. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios. Aqui significa autocontrolado, estável, equilibrado, firme. Pesar as questões, esse é o sentido de estar sóbrio. É quando você está pronto para pesar, para avaliar. Então a sua mente tem que estar subordinada à palavra de Deus. Porque o tempo todo nós estamos sendo bombardeados pelo mundo. O tempo todo estamos sendo bombardeados. Então essa é a primeira coisa que Pedro disse, que a santidade começa com uma postura da sua mente, um posicionamento mental. Amém? Amém. Segundo lugar, segunda motivação ou impulsionamento para a santidade é manter os nossos olhos no futuro, na glória, e não no aqui e no agora. Olha o que ele diz ainda no versículo 13, parte B: e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu aonde? Na revelação de Jesus Cristo. Então nós estamos aguardando a volta de Jesus a qualquer momento. E para nós a eternidade não é só um destino. Para nós a eternidade, o céu é uma motivação para nós vivermos aqui. O céu não é só um destino para nós, mas é uma motivação para o nosso viver. Todos os dias nós temos que lembrar que nós somos cidadãos da eternidade. Às vezes a gente fica tão sufocado nos problemas, nas coisas da vida, fazendo planejamento, daqui 10 anos eu vou fazer. Irmãos, não que a Bíblia é contra a gente fazer planos, mas você não pode se esquecer que você é uma pessoa que está com um pé aqui e outro pé no céu. Ele vai chamar os irmãos aqui, até no 17 ele vai falar no finalzinho, durante o tempo da vossa peregrinação. O peregrino é alguém que está numa terra que não é a dele. O peregrino é alguém que é um viajante.
E como eu já morei em outro país, você tem o seu passaporte, o visto, né? E o seu visto, ele expira. O seu visto tem entrada e saída. Então você dorme todos os dias sabendo que uma hora você vai ser chutado, uma hora você tem que voltar para o teu país. A gente tem que ter um passaporte espiritual quando a gente aceita Jesus. Quem sabe a gente não viveria um pouco mais atento. O seu passaporte está escrito: o seu lar é no céu. Aqui não é meu lar. Um viajante sou. Meu lar é lá no céu. Jesus já preparou. Senhor és tu, meu gozo e meu prazer. Se o céu não é meu lar, Senhor, que vou fazer? Esse é um louvor que a gente cantava. Então aqui não é meu lar. Um viajante sou, você está aqui de passagem. Você não é um sem teto, mas o seu teto está no céu. Então, a maneira como nós vivemos no agora é influenciado pela maneira como nós olhamos o futuro. Agora eu estava meditando nisso hoje, irmãos, veio uma tristeza no meu coração, uma tristeza de Deus. Será que as pessoas que convivem conosco, as pessoas que vivem ao nosso redor, será que elas conseguem ver que nós somos apaixonados pelo céu? Será que elas conseguem ver que nós realmente somos peregrinos? Ou nós somos pessoas enraizadas aqui nessa terra? Ou a gente está tão apaixonado por essa vida, amando tanto essa vida, que a gente não quer nem saber do céu? Será que as pessoas conseguem ver que nós amamos o céu? Será que nós cantamos sobre o céu? Você vê os louvores hoje nas igrejas, é tudo sobre bênçãos terrenas, bênçãos materiais, sobre sonhos, sobre realizações. Você pega as igrejas, as pregações, é tudo sobre a vida aqui na terra. Não se canta sobre o céu, não se fala mais sobre a glória. Dá a impressão que é tipo assim: caramba, eu vou ter que ir para o céu. Caramba, que saco, eu vou ter que um dia morrer e ir para a glória. E se você pegar a pregação dos puritanos, se você pegar a pregação, né, ao longo da história do cristianismo, você vai ver que esses homens pregavam o céu. O meu pastor, no dia do velório dele, um irmão que era seminarista, disse: eu estava analisando as pregações do pastor Jeremias, e as últimas mensagens dele, as 10 últimas mensagens, era só sobre o céu, era sobre a eternidade. Não era sobre triunfo material, não era sobre bênção financeira, é sobre o céu. Você pega as cartas de Paulo, o tempo todo ele aponta para o céu. A carta de Pedro aponta para o céu. Nós vimos no primeiros versículos aqui na semana retrasada, da viva esperança, que nós temos uma herança incorruptível, incontaminável, que não pode murchar, guardada nos céus. Pedro, como é que Pedro prepara a igreja para o sofrimento? Pedro diz: olha, esse momento de sofrimento é leve, é passageiro, porque nós estamos indo para a eternidade. O céu é o nosso ponto final, é a nossa maior busca, é a nossa maior bem-aventurança. Então o céu não é só, caramba, um dia eu vou para o céu. Não, é a motivação, é o nosso combustível diário ao céu. É a eternidade que nos alimenta todos os dias. Porque como Paulo disse, nós esperamos só nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. O que é 50 anos, 60 anos, 70 anos? Diante da eternidade não é nada. Isso aqui, ó, é um segundo. Será que a gente está se preparando para desfrutar da eternidade? Será que a gente tem construído um relacionamento com Deus que vai continuar pela eternidade?
eu brinco dizendo assim, que tem crente que vai chegar lá no céu e falar, não estou entendendo nada. Tipo assim, porque ele não está treinando a linguagem dele, porque ele não está pensando a partir da palavra de Deus, está só correndo atrás das coisas materiais, só pagando conta, só pensando nas coisas da terra. Chegar lá no céu e vai ficar meio desambientado, porque ele é um analfabeto das coisas de Deus. Ele é um analfabeto desse reino invisível, desse reino para o qual nós fazemos parte, porque ele foi treinado só a buscar as coisas da terra. Ele vai ser um cara fora do ambiente. Você já foi num lugar que você sentiu um peixe fora d'água? O papo das pessoas, a música das pessoas. Por exemplo, eu não gosto de pagode, não gosto. Se eu estou num ambiente que tem pagode, eu me sinto, não é o tipo de música, eu não gosto da melodia, eu não gosto do tererê, 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 aquele negócio. É muito chato esse negócio, não fica só nesse tererê, tererê, tererê. Todo pagode é tererê. Ererê, ererê, alalalá, alilili, laleli, lalu. Não só fica nisso daí. Hã? Quê? Mas é uma coisa chata. Então não está preparado, né, para falar de coisas eternas, de falar de coisas do céu. É a mesma coisa. Talvez se a gente estivesse falando de grana, talvez se a gente estivesse falando aqui de prosperidade, que Deus vai fazer, que você vai ser cabeça e não cauda, a igreja estaria lotada, né? Ou profecias de coisas que Deus vai realizar na sua vida. É isso que as pessoas querem. O reino, esse reino invisível, esse reino celestial, essas coisas a pessoa não quer, porque ela está interessada nas coisas desse mundo. É triste isso. Esse tempo já chegou. Paulo dizia que vai chegar esse tempo em que os homens não suportarão esse tipo de ensino. Já chegou. Nós já estamos vivendo esse tempo. Terceiro, santificação é marcada pela obediência a Deus. Como é que Deus produz santidade na nossa vida? Versículo 14. Como filhos, o quê? Filhos obedientes. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Então, quando você recebeu a Cristo, nós passamos a ter Deus como nosso Pai. Deus é o nosso Pai. Não é isso? O que significa obediência, irmãos? Quando você diz que você é obediente a Deus, cada um aqui tem que se perguntar o seguinte: quem manda na minha vida? Até onde Deus pode interferir nas suas decisões, nas suas escolhas? Filho obediente significa rendição ao Senhor. Ele é o meu dono, Ele é o meu Senhor. O louvor que a gente cantava antigamente, né? Tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Então, quando Jesus, Ele é o seu dono, quando Ele é o seu Senhor, você entrega todas as coisas. Não há mais disputas com Ele. Não há mais briga com a sua vontade. Isso é ser um filho obediente. Ele está dizendo aqui agora que vocês são filhos.
não vos conformando com as concupiscências que antes haviam em vossa ignorância. Porque quando a gente não conhecia Jesus, a gente fazia o que a nossa carne queria. O que dava na cabeça a gente fazia, a gente vivia. Não, agora nós temos um Pai, nós temos agora na nossa vida um Pai para quem nós queremos viver em obediência. Um Pai celestial. Então, quando um crente, quando um salvo em Jesus se entrega ao pecado, se conforma com esse mundo, ele acaba deixando de manifestar esse caráter celestial. E, consequentemente, nós deixamos de ser sal e luz. Minha esposa pregou aqui sobre ser sal e luz, né? E o que acontece? A gente é pisado pelos homens. O que Jesus está querendo dizer? Que a gente perde a nossa relevância, a gente perde o nosso testemunho, a gente deixa de impactar o mundo com as nossas vidas e, consequentemente, com o reino de Deus. Porque se o mundo controla a sua mente, o seu pensamento, você vai se transformar numa pessoa conformada. Mas se Deus controla a sua mente, você vai ser uma pessoa transformada. Ou seremos conformados com o mundo, ou seremos transformados pela palavra de Deus. Então, essa terceira característica da santidade é vivendo em obediência, em sujeição. Ele chega a usar até no versículo 22, olha que interessante: purificando as vossas almas, né, pelo Espírito, na obediência à verdade. Então, como é que Deus purifica o crente? É com a gravata? É com a saia? Isso é a religiosidade. Como é que Deus santifica o salvo? Pela obediência. Quando você se sujeita, quando você se coloca debaixo da autoridade da palavra de Deus, é que ela vai produzir santidade, santificação, a diferença na nossa vida. Vamos sendo transformados na nossa maneira de pensar, nos nossos valores, nas nossas convicções. É assim, é uma obra de dentro para fora, no nosso coração, que Deus opera essa santificação. Então, somos purificados, como dizia o missionário Ove, né? A palavra de Deus é chuveiro. Todo dia crente tem que tomar banho na palavra de Deus. Então, quanto mais você lê, meditar e deixar essa palavra moldar a sua mente, a sua mentalidade, você vai se banhando na palavra de Deus. Você vai sendo purificado pela palavra de Deus. Ok? Porque nós já nascemos de novo, não de uma semente corruptível, mas da incorruptível palavra de Deus. Essa palavra, o crente precisa acreditar no poder da palavra, não da sua palavra como a confissão positiva, não, a palavra de Deus, a palavra que transforma, não é aquela palavra que o pessoal fica aí determinando, decretando. Isso é pensamento positivo, isso é nova era, isso não é evangelho, não é fé na tua fé. Mas é quando nós começamos a memorizar, quando nós começamos a recitar o poder da palavra de Deus. Só existe uma palavra que carrega poder, é a palavra de Deus. Ela é uma palavra performativa, ela realiza aquilo no qual ela foi enviada. O cristão precisa meditar nos caminhos do Senhor. A palavra de Deus é a mente de Cristo. Paulo diz para a igreja dos Coríntios, né? Vós tendes a mente de Cristo. Como que tem a mente de Cristo? É uma coisa mística? É uma nuvem que vem sobre a sua cabeça? Não, é a palavra de Deus. Quanto mais você tem da palavra de Deus em você, mais da mente de Cristo você tem. Uma vez conversando com o meu pastor, eu falei: pastor, o que são as regiões celestiais em Cristo Jesus? Ele falou: é muito simples, é a mente de Cristo. É a mente de Cristo.
As regiões celestiais são a mente de Cristo. Então, quanto mais você habita na palavra, mais de Cristo vai habitar em você. Por isso que Paulo vai dizer aos Colossenses: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Mover passa, pula passa, mas quando a palavra de Deus está enxertada, implantada em você, nada passa. O cristão, ele é dirigido pela palavra de Cristo. Então, se você quer ter a mente de Cristo, medite na palavra, converse com a sua Bíblia, aprenda a conversar com a Bíblia. O que eu estou falando com vocês aqui é fruto de eu conversar com a minha Bíblia. Eu conversei com a minha Bíblia, ela conversou comigo e anotei a conclusão dos nossos diálogos aqui. Entende? Porque o mundo, ele quer controlar a sua mente, mas Deus quer transformá-la. A Bíblia fala muito sobre isso. E por último, a busca da santificação é motivada pelo juízo de Deus. Olha o que ele diz no versículo 17. Vou repetir. A busca da santificação é motivada pelo juízo de Deus. Versículo 17: e se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas faz o quê? Julga segundo a obra de cada um. Andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Esse é um outro fator, outro motivador de vivermos de maneira diferente. É saber que nossas obras serão julgadas. As obras do crente vão ser julgadas no tribunal de Cristo. Presta atenção, não é a tua salvação que vai ser julgada. Isso é doutrina arminiana, doutrina pentecostal, que o crente vai perder a salvação. Não é isso. Os seus pecados já foram julgados. Amém? Os seus pecados não podem mais ser julgados. No 2:24 ele vai falar isso: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Então Jesus já levou os seus pecados. Um crente não pode mais ser condenado para o inferno. Isso é uma heresia, é um ensino errado da palavra de Deus. Jesus disse em João 5:24: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, salvo não pode mais ser julgado na questão da sua salvação. Então, o que vai ser julgado, pastor? O que vai ser julgado são as suas obras. E as nossas obras vão determinar o quê? As nossas recompensas eternas. Então nós temos que viver à luz da eternidade, sabendo que as nossas obras serão julgadas para determinar que tipo de recompensa nós teremos ou deixaremos de ter no céu. Porque o livro de Hebreus capítulo 10 vai falar isso, que dos vossos pecados não me lembro jamais. Então como é que Deus vai me julgar os meus pecados se Ele disse que já julgou, se lançou os meus pecados no mar do esquecimento? Isso é um equívoco. Mas lá no Apocalipse não fala do juízo do trono branco. Aquele juízo não é para crente. Existem dois tribunais no Novo Testamento. Tribunal que é o juízo no capítulo 20 do Apocalipse. Quem é que vai passar por aquele tribunal? Todos aqueles cujo nome não estão no livro do Cordeiro. No dia que você aceitou a Jesus, o seu nome foi escrito no livro da vida, amém? Então aquele tribunal não é para nós. Aquilo é um julgamento da humanidade. Agora existe um segundo tribunal, que em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, Paulo diz que importa que todos nós, falando com crentes, todos nós compareçamos diante o tribunal de Cristo, para que recebamos o bem ou mal que plantamos através do corpo. Esse tribunal que ele está falando não é um juízo de um juiz que manda, que condena
para o céu e para o inferno. Não, esse tribunal é chamado Bema, que é o tribunal que era uma plataforma elevada que era usada nos Jogos Olímpicos. Sabe aquela coisa de primeiro colocado, segundo? Já viu pódio? Quando tem qualquer campeonato, não tem medalha de ouro, medalha de prata, de bronze, aí o pessoal sobe no pódio e aí recebe. É esse tribunal que Paulo tem em mente, não é um tribunal de condenação, é um tribunal de recompensas. É como se fosse lavar roupa suja em casa. Em casa você não descasca o ferro nos filhos. Vem aqui, você fez isso aqui, vai chamar atenção. Você não está decidindo se seu filho vai ser seu filho ou não, mas você vai discipliná-lo, não é assim? Esse é o tribunal que o crente vai passar, o tribunal chamado tribunal das nossas obras, o juízo das nossas obras, e não o juízo para os nossos pecados, porque os nossos pecados já foram todos julgados, passados, presentes e futuros, e nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Paulo disse: quem poderá nos separar do amor de Cristo? Nem a vida presente, nem a morte, nem o porvir, nem anjos, nem principados, nem espada, nem qualquer criatura, incluindo você mesmo, nada. Jesus disse em João 10:28 que as ovelhas dele ninguém arranca das suas mãos, porque foi as que meu Pai deu. E ninguém pode arrancar das mãos do meu Pai que as deu. Então ninguém pode nos separar mais. Mas as nossas obras sim é que vão ser avaliadas. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11 e 15 vai tratar disso também. Amém? Então que nós possamos nos submeter à palavra de Deus, porque a palavra de Deus é um instrumento de santificação. A mesma palavra que salva também é a palavra que nos santifica. Sabe o que Jesus, lá naquela parábola que Jesus contou em João 15, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador? Ele vai dizer assim no versículo 3: vós já estáis limpos. Como é que ele limpou os discípulos? Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. Então o instrumento de santificação é a palavra. Não é legalismo religioso, não é gravata. Tá cheio de irmã de saia comprida com a língua do tamanho da saia. Como dizia meu pastor falecido, né? Se saia santificasse, as freiras eram todas santas, né? Então não é nada externo. A santificação do crente é a palavra. Instrumento de santificação é a palavra de Deus. Então deixa a palavra de Deus oxigenar, permaneça na palavra de Deus, e ela vai permanecer transformando a sua vida. Amém? Então santificação tem que passar por esses caminhos que nós acabamos de falar na mensagem de hoje à noite. Amém, igreja? Quais foram os princípios? Santificação é uma atitude mental. Santificação é viver o presente, mas com os olhos na eternidade. Então a eternidade é a nossa motivação para viver no aqui e no agora. Santificação é marcada pela obediência a Deus, sujeição a Deus, e tem a ver com é motivada pelo juízo de Deus. Saber que nós somos peregrinos e que nós vamos comparecer no tribunal de Cristo para que as nossas obras sejam aprovadas ou reprovadas. Glória a Deus. Curve a sua cabeça comigo, vamos orar ao Senhor agora.